Olá, Questão Cooperativa está no ar, para você que gosta de pensar. Olá, eu sou Adriana Amaral, sou advogada e hoje nós vamos falar sobre a história do cooperativismo. Bem-vindo ao nosso canal. Heródoto, considerado o pai da história, dizia que é necessário conhecer o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Para compreender a história do cooperativismo, nós precisamos voltar à formação do comércio. Portanto, nós precisamos ir até as corporações de ofício. As corporações de ofício eram associações controladas pelo rei. Cada corporação cuidava da produção de um determinado produto. Poderia ser na produção de roupa, na produção de pães, não importa, mas precisava ter o controle. Nós tínhamos o controle de quem? O próprio mestre. O mestre é quem administrava cada produto a ser realizado em todas as suas etapas. Portanto, o mestre detinha os instrumentos de produção, detinha a matéria-prima e também detinha o mercado. Ele sabia muito bem para quem é que ele ia fazer a venda. Logo depois nós tivemos a unificação do Estado e com a unificação do Estado surge o intermediário. Porque com a unificação do Estado, nós tivemos também a unificação da moeda e o comércio começa a ampliar os seus horizontes. Nós saímos daquele universo dos pequenos burgos e passamos realmente a desenvolver no Estado todo e também internacionalmente. Por isso, o mestre deixa de ter um controle sobre esse mercado e suas mercadorias passam a ser realmente vendidas através do intermediário. É o comerciante ou o mercador. E aí não se sabe para quem ele está vendendo. Como mestre, ele perde o controle disso. Perde também o controle da matéria-prima, porque o próprio comerciante, ele traz a matéria-prima para que isso possa ser cada vez mais desenvolvido, a produção feita pelo mestre. Aí o mestre perde a questão não só da matéria-prima, como também do comércio. E aí a gente precisa retornar aos dois grandes polos de indústria que nós tínhamos na época. Nós tínhamos Flandres e nós tínhamos a Inglaterra, especificamente em Manchester. Manchester foi onde surgiu a primeira máquina a vapor e também foi onde surgiu a primeira estrada de ferro. Agora vamos lá. Ou seja, o mercado ampliou cada vez mais. E ampliamos mais e mais com a Revolução Industrial, o surgimento da máquina a vapor a favor da indústria têxtil. Saímos do núcleo doméstico, passamos para as oficinas e logo em seguida das oficinas passamos para as fábricas. Nesse processo, o mestre perde todo o controle. Ele deixa de ter os meios de produção, ele deixa de ter a clientela, ele deixa de ter a matéria-prima e passa a ser um mero movimentador das máquinas nas indústrias. E aí ele se submete a salários irrisórios, além de se submeter também a extensas jornadas. Nós precisamos lembrar que nessa época a Revolução Francesa e seus ideais de liberdade estão fervilhando por toda parte. Grandes pensadores estão questionando a forma da exploração do homem pelo homem. E nesse cenário nós vamos ter Robert Owen, considerado o pai do cooperativismo. Robert Owen faz alguns congressos, algumas palestras, já com registros desde 1827, 1831. E Robert Owen morava em Manchester. Manchester foi uma das cidades de maior desenvolvimento naquela época, juntamente com Flandres, que era de domínio francês. Nós vamos ter um grupo de pessoas que resolve fazer uma união, um aporte de capital de 1 libra cada um durante um ano e 28 tecelões constituem a primeira cooperativa que nós temos notícia, com os princípios que atualmente nós conhecemos, com algumas modificações posteriormente. Mas o fundamental é que essa cooperativa demonstrou que era possível o consumo através de um trabalho de ajuda mútua. E, obviamente, esse trabalho que foi realizado, ele passou por uma série de dificuldades. Muitas pessoas questionaram, já tínhamos tido histórias de desenvolvimento com alguns embriões cooperativistas que não haviam funcionado. Com Charles Fourier, o próprio Robert Owen. Charles Fourier montou a comunidade Nova Harmonia. Mas o pensamento de Charles Fourier era no sentido de acreditar que seria possível trazer também a grande burguesia ou as pessoas que detinham o poder do capital para entender que a sociedade seria realmente mais livre, mais justa, se todos nós pudéssemos dividir. Lê do engano. Ele sofreu uma grande crítica por Karl Marx.
Karl Marx acreditava que isso era realmente um pensamento extremamente utópico, por isso o nome socialistas utópicos, porque Marx acreditava que só uma revolução poderia mudar o cenário. Não haveria outra forma senão a participação do operariado para discutir todas essas questões e quebrar esses paradigmas realmente de submissão ao trabalho. Marx escreve no Manifesto do Partido Comunista críticas ferrenhas e ele já reconhecia a existência de todos esses pensadores, mas ele faz críticas ferrenhas ao pensamento deles. Depois disso, Marx, com o tempo passou, foram criadas as cooperativas de crédito. Começou com Wilhelm Raiffeisen, lá na Alemanha. Ele criou também uma cooperativa e pegando os princípios lá da sociedade daqueles 28 tecelões, que era a Sociedade dos Probos Pioneiros de Rochdale. Já falei neste vídeo, errei. Com esse pensamento e com o desenvolvimento de outras tantas cooperativas, Marx se rendeu ao pensamento cooperativista. No lançamento da Aliança Internacional do Trabalho, Marx já mudou o pensamento dele, já realmente disse que as cooperativas, ao invés de por palavras, demonstraram na prática que era possível uma sociedade sem patrão. E a partir daí, começou a dizer que o cooperativismo deveria realmente se desenvolver da melhor maneira possível e ampliar e alastrar por toda a cidade, por todo o estado, por todo o mundo. Mas Marx previu que as cooperativas sofreriam obstáculos pelos detentores do capital econômico. Aliás, não muito diferente do que assistimos hoje. Só que isso é um assunto para uma próxima conversa.